congrego em colégio, próximo Irajá ali. Hoje eu vim acompanhado da minha esposa, Beatriz, do meu filho Gael. E eu estou muito feliz por estar aqui, irmão. Confesso que foi uma guerra para me chegar, mas sem demora. Livro de 2 Reis, capítulo 4. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Que Deus venha abençoar o pastor Alex e o pastor Márcio. Que Deus continue abençoando eles. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Que Deus venha liberar um crescimento, e já liberou um crescimento espiritual sobre essa casa. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam, amém? Pode dizer assim, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram todos os vasos, disse a seus filhos: traz-me ainda um vaso. Porém eles disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu acredito que você conhece esse texto. É um texto bastante familiar, bem conhecido. E talvez você deve se perguntar: como um texto como esse cabe no tema que nos é proposto nessa noite? O problema que essa mulher está atravessando está bem evidente aos nossos olhos, que o momento que ela está atravessando é financeiro, é na área financeira dela, não só dela, mas dos seus filhos, da sua casa. Mas não é sobre dinheiro que eu quero falar nessa noite. O que eu quero falar nessa noite é que o momento em que ela está atravessando é um momento desfavorável, é um momento onde ela está passando por um período de dor, pela perda do seu marido. E enquanto ele estava vivo, era ele que supria todas as necessidades da casa, era ele que honrava com todos os compromissos da casa. Só que agora ele vem a morrer, e a Bíblia relata que ele deixou uma dívida, e essa dívida, agora os credores vêm bater na porta dessa moça, a qual não revela o nome, e nem revela o nome do seu marido. E a sentença que chega para casa dessa moça é que seus filhos seriam um servo, ou em outras traduções da Bíblia está dizendo que seria um escravo. E a sentença que chega para essa mulher é essa: você não tem dinheiro para pagar a dívida que seu marido deixou. Já pegamos tudo o que tinha,
E eu acredito que essa dívida não era uma dívida baixa, era uma dívida alta, ao ponto de essa mulher já não ter mais nada dentro de casa para poder quitar essa dívida. E o que resta agora é os seus filhos. E a pior coisa é quando toca naquilo que nós estamos ligados, aliançados, quando toca naquilo que a gente mais ama. E eu glorifico a Deus porque essa moça, que não revela o nome, ela não tem tempo para chorar, ela não se assenta e se lamenta pelo momento em que está vivenciando e pela sentença que foi estabelecida sobre a sua casa. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela se levanta, ela se ergue, ela se coloca na posição e ela vai atrás do profeta Eliseu, que naquela época tinha uma escola de profeta, era um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, conhecido naquele tempo, sucessor de Elias. E a Bíblia diz que ela chega para o profeta Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor, tu sabe que ele estava sempre disposto à obra, a receber ordem, e veio o credor a levar os meus 2 filhos. Só que antes de chegar nessa parte, algo me chama a atenção, é que essa mulher, ela se levanta para poder ir até o profeta, ela não aceita a sentença que foi estabelecida, direcionada pelos credor. E o credor aqui representa a circunstância da vida, representa até mesmo o adversário da nossa alma, que é o diabo, o inimigo declarado da igreja. Só que a Bíblia diz que essa moça, ela se levanta, e isso me chama a atenção e me empolga de liberar uma palavra nessa noite, é que essa mulher, ela quebra o protocolo, e ela passa por cima da dor, ela passa por cima da adversidade, ela passa por cima da aflição, e ela vai buscar socorro, e ela vai buscar ajuda, vai buscar uma direção, vai buscar algo para que essa sentença, ela possa ser revogada. Eu acredito que você entrou aqui debaixo de uma guerra, debaixo de um conflito, e eu glorifico a Deus que Deus te trouxe, pegou pela tua mão e te colocou aqui dentro nessa noite. E eu já creio que você já quebrou um protocolo, já passou por cima da dificuldade, já passou por cima do obstáculo, já passou por cima da circunstância, e veio buscar uma direção da parte de Deus nessa noite. E a Bíblia está dizendo que ela vai até o profeta, e quando ela chega até o profeta, ela não chega falando dela, ela chega falando do seu esposo, porque coisa boa é quando tem uma coluna dentro do lar, coisa boa é quando alguém se encontra na posição. E eu fico maravilhado com Deus, porque a Bíblia diz que Ele procura um na terra para poder dar livramento. Então Deus, Ele não conta com quantidade, mas sim com qualidade. Se você se encontra na posição, você pode ter certeza que você já vai sair vitorioso dessa guerra. Você já vai sair dessa guerra com a sua vitória na mão. Porque o salmista, ele vai dizer no Salmo 124, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse do vosso lado, o vosso adversário já tinha vos engolido vivo. Então é graça de Deus nessa noite, que eu e você se encontramos de pé, para quebrar algumas sentenças, que a circunstância, o adversário tem tentado estabelecer sobre as nossas vidas. É graça de Deus sobre nós. Estamos aqui hoje para combater, para persistir, insistir em algumas sentenças que foi estabelecida
sobre a nossa vida. E a Bíblia está dizendo que ela chega falando do seu marido, dizendo: Senhor, o meu servo temia, o meu servo servia, o meu marido servia, o meu marido estava sempre disposto à obra, estava sempre disposto a lhe obedecer. Só que ele deixou uma dívida e não tem como pagar. Os credores vieram, levaram meus 2 filhos. E ele vai responder para ela: o que eu hei de fazer? Me declara o que tem em casa. E ela vai dizer: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É bem verdade que no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da aprovação, no momento em que as portas estão fechadas, no momento em que a sentença foi estabelecida, é bem mais fácil o nosso campo de visão espiritual ficar comprometido. É bem mais fácil o nosso campo espiritual de visão ele fica um pouco embaraçado, porque na verdade muitas das vezes a pressão é tanta, a angústia e o medo faz com que a nossa visão venha a ficar limitada. A nossa visão ela fica embaraçada. E essa mulher ela tem algo de valor, só que a ameaça e a sentença que foi estabelecida faz com que ela não consiga enxergar o que ela tem em casa. E é de grande valia, é de grande valor. E o azeite ele representa o Espírito Santo. Fala de unção, fala de autoridade. Então muitas das vezes aquilo que está dentro de nós, dentro da nossa casa, muitas das vezes por conta da luta, do processo, nós não conseguimos colocar para fora, não conseguimos exercer com autoridade. Só que nessa noite eu quero profetizar que Deus ele está liberando autoridade sobre a tua vida. Eu quero profetizar que nessa noite a circunstância e a sentença elas não vão te dominar, elas não vão ditar as regras dentro da tua casa. Delébria, de calabarachandarábia. Querido, eu não esquento muito se você der glória ou der aleluia. Até porque a palavra é que traz o mover, a palavra que traz o movimento. É a palavra que faz eu e você reagir na presença de Deus. Então fica tranquilo. Você vai sair daqui nessa noite alimentado e com uma palavra direcionada da parte de Deus. Você não vai voltar para dentro da tua casa sem ferramenta. Você não vai voltar para dentro da sua casa, ou para o seu trabalho, ou qualquer situação adversa que você esteja vivenciando. Você vai sair daqui debaixo de uma palavra. Você vai sair daqui direcionado por Deus. E bem verdade é que em meio à sentença, Deus ele permite para nos dar experiência, para Deus ele nos moldar, para Deus ele nos tratar. Então nessa noite, o tema da mensagem se encaixa, dizendo para alguém que está aqui, em meio a essa sentença que foi estabelecida, em meio a essa situação que você está vivenciando, o Senhor está dizendo: eu permiti chegar para poder te dar uma experiência, para poder te dar bagagem. Tem pessoas te esperando para ouvir o testemunho que vai sair da tua boca. E me faz lembrar do rei Davi, quando ele está no campo de batalha, ele vai dizer: eu vou pelejar com esse gigante, eu vou para a guerra com ele, Amácia de terra, de Calabrachandarábia, de Calabaraçúria. A tua palavra do Senhor vai dizer que Saul,
Ele vai dizer assim: tu não pode ir com esse gigante, você não pode lutar com ele. Ele é guerreiro desde a mocidade dele. Olha para o tamanho dele, olha para a ferramenta, olha para a espada que está na mão dele. Davi vai dizer: eu estava no campo cuidando das ovelhas de meu pai, quando vi o leão e o urso, eu peguei, cortei, matei. E a Bíblia vai dizer que ele começa a contar, e o temor se apodera. O temor se apodera de Saul. Sabe o que é isso? É a experiência, em meio às sentenças, das vidas que vêm sobre nós, das lutas, das guerras, dos ventos que sopram. E bem verdade é que com Jesus não é com quem sabe bater, porque bater todo mundo sabe bater. Com Jesus é quem sabe apanhar, quem suporta, quem aguenta. E eu tenho base bíblica para que eu estou falando aqui. Lembra de Paulo e Silas dentro da prisão, depois de libertar uma moça que tinha um espírito de adivinhação? Colocaram em praça pública, bateram, machucaram eles, mas por causa de quê? Por causa de uma alma. Então com Jesus é melhor você suportar, apanhar calado, do que você bater. Porque tem muita gente que sabe fazer, mas quando o vento sopra, a tempestade se levanta, as feridas chegam, ela abre mão. Só que eu glorifico a Deus, porque essa mulher, essa moça, a qual a Bíblia não revela o nome, ela não abre mão da sua casa, não abre mão da sua família, não abre mão dos seus filhos. Ela quebra o protocolo, ela se levanta e ela vai até o profeta, e o profeta direciona ela dizendo: entra dentro da tua casa, fecha a porta sobre ti e seus filhos, pega aquele azeite que está parado lá e derrama, e deita o azeite sobre os vasos que estão vazios. Nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: o de repente dele na sua vida vai acontecer. Quando eu e você menos esperar, a provisão de Deus, ela vai se apresentar na sua frente. A sentença que for estabelecida não vai ditar regra dentro da sua casa, nos seus projetos, nos seus sonhos, naquilo que você tem colocado diante de Deus. A sentença que você está vivenciando, ela está gerando em você uma experiência com Deus. E foi isso que Deus gritou muito forte ao meu coração. E bem verdade é que o homem por si próprio, ele não tem a capacidade de produzir nada, se Cristo não estiver dentro dele, se o homem não estiver ligado em Deus. E o início da palavra que o pastor estava dando aqui foi o que Deus palestrava comigo e trouxe para mim dentro desse texto. Em meio a essa sentença que está sendo desconfortável, não está sendo muito agradável para você, não está sendo muito favorável a sentença que você está vivendo, mas está fazendo você produzir. E no livro de Romanos está dizendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança.
Então não é essa sentença que você está vivenciando que vai anular aquilo que Deus ele falou ao teu respeito. Não é o momento desfavorável que você está vivenciando que vai fazer a palavra de Deus cair por terra. Até porque na carta aos Hebreus capítulo 4 versículo 12 está dizendo que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Tchevasse Preui Sikimarasaia Kamansi Jominan Trefa Sarábia. Então nessa noite a palavra de Deus você pode ter certeza. No início da tua caminhada Deus falou algo ao teu respeito. E o tempo muitas das vezes faz com que a gente venha desacreditar daquilo que Deus ele falou ao nosso respeito. O adversário tenta colocar provas e barreiras, peleja contra a nossa vida para que a promessa de Deus não venha acontecer. Só que eu quero te dizer uma coisa nessa noite, uma coisa que Deus não é, uma coisa que não está na característica de Deus é o que? Deus não é mentiroso. A palavra de Deus vai dizer, ainda que o tardio para com eles, o que há de vir virá, e não tardará. Por quê? Porque Deus é o mesmo Deus hoje, ontem e será eternamente. O tempo de Deus não é o nosso. Eu estou sentindo Jesus aqui. Jesus de Nazaré, eu estou sentindo Deus aqui. Eu gosto de Jó, porque Jó está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará ao meu favor. O salmista vai dizer no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nessa noite eu quero profetizar que Deus ele está tocando na tua raiz, está te dando resistência nessa noite. Aquilo que vem para Amácia, de Premasse, de Candarábia, de Calabaraxandarábia, aquilo que vem para tirar o teu equilíbrio, aquilo que veio para tirar a tua saúde mental, aquilo que veio para te trazer um pavor, um medo, está caindo por terra nessa noite. Até a Amácia, oh meu Deus do céu, que negócio é esse? Isaías capítulo 54 versículo 17 está dizendo que nenhuma ferramenta, nenhuma ferramenta. E eu gosto da Bíblia porque ele está dizendo para Jeremias, eles vão se levantar, eles vão pelejar, mas tem uma coisa, não prevalecerão, porque nenhuma ferramenta, e nós não estamos aqui porque nós somos mão, é porque a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então nessa noite é a noite de você trocar, tirar a murmuração da tua boca e começar a louvar a Deus pelo que tu tem hoje, porque amai te que levará. Tira a murmuração dos teus lábios. Não pergunte a Deus como vai acontecer. Não queira ajudar a Deus a trabalhar. Não queira ensinar a Deus por onde Ele deve vir. Não queira ensinar a Deus o que Ele deve fazer ou deixar de fazer. Porque em meio a essa sentença que você está vivenciando, o nosso Deus sempre estará por cima.
A Bíblia diz que Pedro, caminhando por cima das águas, sentiu um vento, temeu e ele afundou. Só que antes disso, antes de ele cair, ele está vendo Jesus caminhando por cima das águas. Então nessa noite, volte a acreditar, volte a sonhar, não abra mão daquilo que Deus Ele preparou tanto para te dar. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família, não abra mão do seu estudo, não abra mão dos teus sonhos, não jogue a toalha, não pare de caminhar, não retroceda. Hoje é a noite de você se erguer em meio à sentença. É noite de você se erguer em meio a um cenário caótico. É noite de você declarar com seus lábios, como o apóstolo Paulo está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus Cristo de Nazaré. E eu não sei qual é a sua emergência nessa noite. Eu não sei o que você precisa para hoje. Eu não sei qual é a situação que você tem vivenciado. Mas se você veio atrás do Deus que dá experiência em meio às sentenças, faz o que ninguém nunca fez. Quebra o protocolo. E o protocolo não é só gritar. O protocolo não é só levantar a mão. Quebrar o protocolo não é só marchar. Quebrar o protocolo é fazer o que ninguém tem coragem de fazer. É ofertar a Deus o louvor que ninguém tem coragem de ofertar. Porque poder para Deus fazer, Ele tem. O nosso Deus é poderoso. E um culto como esse não volta, querido. Ele é único. E nós não sabemos o que vai acontecer quando nós saímos daqui. E eu costumo dizer onde eu prego, muitas das vezes eu saio para ministrar, e nós vamos ter oportunidade, eu costumo dizer que no culto como esse, é o tudo ou nada. Ou Deus faz ou Deus faz. E eu não sei o que está te consumindo por dentro. Não sei o que está tirando a sua paz. Não sei o que está tirando o teu sono. Eu não sei o que está te angustiando. Mas nessa noite, faz o que ninguém fez. Entrega para Deus o que ninguém nunca entregou. Adora como você nunca adorou. E tem um hino que é bastante conhecido, que vai dizer que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Até porque Deus, Ele não nos deve nada. Nós que devemos a Ele. E se Ele faz alguma coisa por nós, é por causa da graça dEle. É por causa da misericórdia dEle sobre a nossa vida.
Então nessa noite, entenda uma coisa: o processo, a luta, as circunstâncias da vida, ela vem para nos levar mais perto de Deus, se aproximar mais de Deus. E muitas das vezes nós estamos muito longe e queremos receber algo dele, queremos sentir a presença dele. Só que para a gente ver Deus, devemos fazer igual Moisés fez, renunciar, tirar a sandália, tirar aquilo que não agrada a Deus. E só assim você vai experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração por você. Eu não sei como você se encontra, mas se você que está aqui e tem olhado para a sua vida e tem achado que nada mudou, e a sentença que foi estabelecida parece que está se agravando, só que dessa noite o Senhor está dando uma oportunidade para alguém que está aqui. E eu quero convidar você, se você quiser, com a permissão da liderança da igreja, quebrar esse protocolo e vir à frente. Fica à vontade. Eu termino a mensagem dizendo para alguém que Deus é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, e que Ele não perdeu o controle de nada. Em meio a essa sentença, Deus Ele estabeleceu uma experiência contigo. Você que quiser vir à frente, pode vir à frente. A oração que eu faço nessa noite é que Deus Ele venha te marcar com um milagre, que Ele venha te marcar com um testemunho. E não venha à frente só por vir. Venha à frente acreditando que Deus Ele pode fazer. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus. Nessa noite, se você quiser vir à frente, se não vir, eu vou fazer a oração do mesmo jeito. Mas é uma questão de fé. E só você sabe o que você precisa. E eu quero te trazer só a lembrança e a memória de que quem está em casa e não tem força para vir, depende da tua oração. Quem está em casa acorrentado, algemado, todo enrolado no pecado, não tem força para vir. Ele até quer vir, mas não tem força. E você que está aqui tem a oportunidade de, enquanto você está aqui, Deus quebrar a sentença que foi estabelecida lá. Eu acredito que nessa noite Deus Ele está marcando as pessoas que estão aqui à frente com um testemunho. E só vem à frente quem acredita que Deus pode fazer. Só vem à frente quem entende que Deus Ele está acima de tudo e de todas as coisas. E a Bíblia diz que as obras sem fé, ela é morta. Eu acredito que nessa noite Deus Ele vai chacoalhar a terra para te dar vitória. Me nasce de preva, Sarábia. Você que ficou, se coloque de pé.
E colabore comigo em oração pela vida daqueles que vieram à frente. Tem pessoas aqui que têm sonhos e projetos que ainda não aconteceu. E posso te dizer uma coisa, querido, o adversário ele vai pelejar mais ainda para que isso não venha acontecer. Só você que entende, que coloca diante de Deus teu projeto e tem visto que está uma barreira para acontecer, vem à frente e quebra o protocolo, quebra. Oh Jesus, tem gente que já entendeu aqui na frente, já está orando antes de eu orar. É gente que entende a emergência que precisa. Oh Jesus, você que puder, estende a mão para cá. Senhor, diante da tua presença, Deus, a cada vida que veio à frente, a cada vida que está na nave da igreja, eu te peço que nessa noite o Senhor venha ouvir a oração de cada um, Senhor. Que a petição deles, Senhor, ó Deus, venha a ser realizada, porque a tua palavra vai dizer que tudo que pedir em oração, em meu nome, crendo, recebereis. E eu não sei qual é a petição deles nessa noite, só que a tua palavra diz que o Senhor chama as coisas que não existisse como que já existisse, Senhor. Eu te peço que nessa noite a tua mão possa ser estendida sobre a vida de cada um, e que possa haver realizações de sonhos e projetos, realizações de salvação dentro da casa deles, Senhor. Que toda cadeia, que toda prisão, que toda sentença, pelo poder que é no teu nome, venha a ser despedaçado agora, pelo poder da unção que o Senhor derramou na vida de cada um, e na vida de cada um aqui o Senhor marcou com um projeto, selou com um propósito, e o adversário não pode interromper aquilo que o Senhor estabeleceu na vida deles. Eu acredito que nessa noite, o Deus da igreja, o Deus que arrancou Pedro daquela prisão, que quebrou aquela que quebrou aquela sentença, está descendo na nova unção nessa noite, e está liberando poder, está liberando vitória, está liberando graça, virtude, está liberando saúde, cura nessa noite. Aquilo que era, Senhor, impossível aos nossos olhos, está se tornando possível nessa noite. Toma os teus filhos que vieram à frente, continua abençoando e guardando. Toma quem ficou na nave da igreja, trabalha na vida de cada um, Senhor. Fortalece, restitui, traga uma restauração do maior até o menor. Não deixa nada pendente nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu me entrego teus filhos nas tuas mãos, Senhor. E acreditando que no próximo culto haverá testemunhos, Senhor. Haverá testemunhos de edificação. Haverá testemunhos extraordinários. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, que aquilo que estava fechado está se abrindo. Aquilo que estava embaraçado, o Senhor está desembaraçando. Aquilo que foi ofertado para destruir, o Senhor está dando vida. Aquilo que foi decretado pelo adversário da nossa alma, dizendo que não haveria uma reviravolta nesse ano de 2024, eu quero profetizar que a glória da última casa será maior do que a da primeira, e quem viu a primeira toda devastada, vai ver a segunda de pé, dando amácia, dando testemunho de milagre.
eu entrego nas tuas mãos nessa noite e glorifico o teu nome, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Esse irmão pode voltar. Eu quero agradecer ao pastor dessa casa, aos obreiros, e que Deus continue abençoando o pastor Alex Freitas, que Deus venha dar saúde para ele tocar essa obra, que Deus venha dar sabedoria para ele, força, vigor, que a cada manhã dele venha a ser renovadora, que a sua casa possa ser guardada pelo Deus de Israel. E você que está aqui dentro, fica firme, continua acreditando, continua crendo, continua perseverando. Não está nada acabado na sua vida, não está nada por água abaixo ainda. Há um recomeço no meio desse furacão. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem alguém aqui que questionou a Deus o que está vivenciando, e o Senhor está mandando dizer: eu sou o Deus de restituição, eu sou um Deus de recomeço, eu sou o Deus que termina a boa obra. Nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus, não tem uma aliança com Ele, se tiver alguém aqui que veio como visitante, que quer aceitar Jesus, fique à vontade para vir à frente, e o pastor dessa casa vai estar orando pela sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.